E a crítica que farei à manifestação do ministro Gilmar Mendes, ela não é política, ela é jurídica. A primeira delas, e mais elementar, que eu tenho certeza que você aí do outro lado do rádio pensa o que eu penso é: juiz não tem que dar entrevista. Mas o ministro Gilmar Mendes, outros também, mas sobretudo ele é magnetizado por aparecer. O magistrado, ele tem que se resguardar. Ele não tem que dar entrevistas. Por um único motivo: porque ele não pode adiantar voto. E o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo agora é uma violação claríssima à lei da magistratura. Ele está adiantando um posicionamento que ele pode vir ser chamado a julgar. No momento em que ele afirma que é inconstitucional uma eventual lei da anistia, ele está dizendo antes da hora aquilo que ele deveria dizer apenas nos autos, ser chamado a julgar. Ele atua como político e não como juiz. E esse é um grave defeito do nosso tribunal, da nossa Suprema Corte. E o maior problema que nós temos no STF, muitos dos ouvintes pensam que responde pelo nome de Alexandre de Moraes, mas nem de longe é o Alexandre. O maior problema ao Estado brasileiro é e responde pelo nome de Gilmar Mendes. É ele o perigo. Porque é ele quem articula. Você não viu o que ele disse? Eu tenho uma ótima relação com o Davi, que é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e com o Hugo Mota, presidente da Câmara. Porque uma parte do STF articula hoje com o Congresso Nacional para impedir a votação de um projeto de anistia. É o STF se metendo na esfera do poder político brasileiro, o Congresso Nacional. Ontem eu mandei um comentário aqui para o Direto ao Ponto do Hoje e vou usar a palavra que eu usei ontem. Se tem criança no carro, dá uma diminuída no volume. É aquela palavra que começa com P e termina com utaria. O que está acontecendo em Brasília. Primeiro lugar, não pode o ministro Gilmar Mendes antecipar voto. Violação à lei da magistratura. Segundo, não é correto e é imoral essa articulação entre os poderes, sendo o poder judicante, o poder judiciário, negociando projeto com o poder legislativo. O poder legislativo vota o que é da sua consciência e o poder judiciário não tem que interferir. Mas isso é elementar, artigo 2º da Constituição. O ministro que deveria guardar o texto constitucional é aquele que ultrapassa os limites determinados pela Constituição e ele vai articular o tipo de projeto de anistia, se é que haverá. Terceiro ponto. O ministro Gilmar Mendes respondeu na pergunta do jornalista se ele estivesse na primeira turma, se ele votaria por condenar o Bolsonaro e os demais. E ele respondeu de forma inequívoca. Aqui ele também viola a lei da magistratura. Ele não teve acesso aos autos. Ele não era juiz julgador. Ele não pode dizer como que ele julgaria, porque pode haver a aceitação de um recurso em que isso seja levado ao plenário e ele tem que enfrentar a matéria. Isso é caso de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Tá tudo errado. Sabe aquela palavra feia que eu usei que começa com P? Não tem nada que consegue descrever melhor a situação lá em Brasília do que essa manifestação do ministro Gilmar Mendes. Como assim eu julgaria de forma inequívoca? Vossa Excelência não se debruçou sobre os autos? Vossa Excelência não leu o processo? Vossa Excelência não integra a turma? E ele, por fim, é de uma grosseria inominável.
ao criticar o voto do seu par. É grosseiro e age à margem da lei. Em nenhum momento aqui eu estou falando do Bolsonaro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Não é Bolsonaro. Ele não está na pauta. Não se trata aqui de defender Bolsonaro ou de acusar Bolsonaro. O Bolsonaro não integra a discussão. O debate envolve o comportamento de um magistrado, o decano da Suprema Corte. Antecipa a análise, dizendo que qualquer lei da anistia seria inconstitucional. Segundo, fala sobre um julgamento que ele não participa. É vedado ao juiz. Isso é lei, não é opinião do Denian. É lei. É vedado ao juiz opinar e se meter no juízo feito por um par. Ele não pode. Não é que ele ache. Ele não pode. Aí ele confessa uma articulação feita por ele junto ao Davi, que é o presidente do Senado, que é um pária da política brasileira, e do Hugo Mota, que é pior, para a articulação para não deixar o projeto da anistia caminhar. A anistia que vai sair, eu comentei ontem aqui no jornal, a anistia que vai sair é uma anistia a meia boca, uma anistia light. Vai se diminuir o tamanho das penas dos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Há a possibilidade, inclusive, de unificar os dois crimes. Vai se diminuir o tamanho da pena. Isso vai alcançar os condenados do 8 de janeiro, vai todo mundo sair da cadeia. E esses que estão sendo condenados agora terão uma diminuição relevante no tamanho da condenação e poderão ir para a cadeia e ficar pouco tempo ou talvez nem ir ao cárcere. Mas não haveria a anistia, a chamada anistia ampla, geral e irrestrita. Isso não acontecerá no Brasil. Não haverá. Esse projeto não vai passar. E não vai passar porque o Davi e o Hugo Mota não permitirão. E esse projeto da anistia, mesmo que ele chegue a virar lei, ele será derrubado pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade. Então, aqueles que ainda sonham com anistia, é bom que se diga o seguinte: não haverá anistia. O que pode acontecer é uma mudança na lei do crime de golpe e do crime de abolição violenta para diminuir o tamanho das penas. E só. Anistia não haverá. E está aqui a fala do ministro Gilmar Mendes apenas para chancelar aquilo que eu estou opinando. Mas o ministro Gilmar Mendes é um grande problema à República Brasileira. Eu acho que eu fui claro o bastante para explicar as ilegalidades cometidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que o restante da imprensa não falará isso sobre o Gilmar. Ninguém ousará dizer, porque tem medo de mexer no rei. O Jornal da Mercosul, não.